Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original The Bible in a Year foi produzido pela Ascension e essa versão brasileira é traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, estamos quase lá, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Hoje é o dia 349, vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 28, o último capítulo, e o comecinho, os primeiros 2 capítulos da Carta de São Paulo aos Filipenses, e também Provérbios 29, versículos de 25 a 27. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhá-los no qualquer Bíblia que você preferir. Nós recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais vão ser os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu para esses últimos dias, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que o episódio sair. Hoje é o dia 349, vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 28, o último capítulo, Filipenses, capítulos 1 e 2 e Provérbios 29, versículos de 25 a 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, Malta e Roma. Já a salvo, podemos identificar a ilha de Malta. Os nativos nos trataram com inusitada amabilidade. Como chovesse e fizesse frio, acenderam uma fogueira e nos acolheram. Enquanto Paulo recolhia um feixe de lenha e o aproximava da fogueira, uma víbora, fugindo ao calor, prendeu-se na mão de Paulo. Quando os nativos viram o animal pendurado em sua mão, comentavam: certamente esse homem é assassino, pois se salvou do mar, mas a justiça divina não o deixa viver. Mas ele sacudiu o animal no fogo e não sofreu nenhum dano. Eles esperavam que inchasse ou caísse morto de repente. Após esperar longo tempo e vendo que não lhe acontecia nada de anormal, mudaram de opinião e diziam que era um deus. Nessa região havia uma propriedade do governador da ilha, chamado Públio. Hospedou-nos amavelmente por 3 dias. O pai de Públio estava de cama com febre e disenteria. Paulo se aproximou dele, orou, impôs-lhe as mãos e o curou. Diante disso, os outros doentes da ilha acorriam e se curavam. Encheram-nos de honrarias e, quando partimos, providenciaram para nós o necessário. Ao fim de 3 meses, zarpamos num navio alexandrino que passara o inverno na ilha, dedicado aos Dioscuros. Chegamos a Siracusa, onde nos detivemos por 3 dias. Daí, dando uma volta, alcançamos Régio. Um dia depois, levantou-se um vento do sul e em 2 dias chegamos a Puteoli. Encontramos alguns irmãos que nos convidaram a ficar com eles uma semana. Assim, chegamos a Roma. Os irmãos daí, ao ouvir notícias nossas, saíram para nos receber no Foro de Ápio e 3 tabernas. Ao vê-los, Paulo agradeceu a Deus e animou-se. Chegados a Roma, permitiram que Paulo se alojasse por sua conta com um soldado vigia. Passados 3 dias, convocou os judeus mais importantes e, quando se reuniram, falou-lhes: irmãos, embora não tenha feito nada contra o povo e os costumes paternos, os de Jerusalém me entregaram preso aos romanos. Estes me examinaram e, não encontrando em mim nenhum delito capital, decidiram deixar-me livre. Os judeus se opuseram e eu me vi obrigado a apelar ao imperador, sem intenção de acusar minha nação. Por esse motivo vos chamei, para vos ver e falar, pois pela esperança de Israel me encontro acorrentado. Responderam-lhe: não recebemos da Judéia cartas a teu respeito, e nenhum dos irmãos vindos de lá falou mal de ti. Contudo, gostaríamos de escutar o que pensas, pois estamos informados de que por toda a parte se fala dessa seita. Marcaram uma data e muitos foram ao seu alojamento. Desde a manhã até o entardecer, lhes manifestava e explicava o reinado de Deus, e apelando à lei de Moisés e aos profetas, tentava persuadi-los a respeito de Deus. Alguns se deixavam convencer, outros resistiam em crer. Quando se despediam, sem pôr-se de acordo, Paulo pronunciou sua última palavra. Bem falou o Espírito Santo aos vossos pais por meio do profeta Isaías. Vai a este povo e dize-lhe: certamente ouvireis, porém sem entender. Certamente olhareis, porém sem ver. Embotou-se a mente desse povo. Com os ouvidos simplesmente ouvem. Taparam os olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem entender com a mente, para se converterem, de modo que eu os cure. Pois sabei que esta salvação de Deus é enviada aos pagãos, e eles escutarão.
2 anos inteiros viveu por conta própria. Recebia os que iam a ele e proclamava o reinado de Deus, e ensinava o que diz respeito ao Senhor Jesus Cristo, com toda liberdade e sem impedimento. A Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os consagrados a Cristo Jesus que residem em Filipos, incluídos seus bispos e diáconos. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças. Dou graças a meu Deus sempre que me recordo de vós, e sempre que peço qualquer coisa por todos vós, faço-o com alegria, por causa de vossa participação no anúncio da boa notícia, desde o primeiro dia até hoje. Disto estou seguro. Aquele que começou em vós uma obra boa, a levará a termo até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu sinta isso de todos vós, já que vos trago no coração, enquanto vós sois solidários de minha graça na prisão, e na defesa e confirmação da boa notícia. Deus me é testemunha de quanta saudade tenho de vós com o afeto entranhável de Cristo Jesus. Isto é o que peço: que vosso amor cresça sempre mais em conhecimento e em toda espécie de percepção, para que saibais apreciar o que tem maior valor. Assim chegareis limpos e sem tropeço ao dia de Cristo, carregados com o fruto da honradez que Cristo Jesus proporciona, para a glória e louvor de Deus. Prisioneiro por Cristo. Quero que saibais, irmãos, que minha situação redundou na difusão da boa notícia, pois o pessoal do palácio do governador e as outras pessoas descobriram que estou preso por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos que confiam no Senhor, com minha prisão, se animam para anunciar sem temor a mensagem. Uns proclamam Cristo por inveja e por polêmica, outros com boa vontade. Uns por amor, sabendo que me encontro assim para defender a boa notícia. Outros anunciam Cristo por ambição e má intenção, pensando acrescentar sofrimentos à minha prisão. Que importa? Em qualquer caso, seja como pretexto ou sinceramente, Cristo é anunciado. E disso me alegro e me alegrarei, pois sei que isso acabará em minha libertação, por vossas orações e pelo auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Espero e aguardo não me intimidar por coisa alguma. Ao contrário, com minha valentia, agora como sempre, Cristo será engrandecido com minha vida corporal ou com minha morte. Pois minha vida é Cristo e morrer é lucro. Mas se minha vida corporal vai produzir fruto, não sei o que escolher. As duas coisas me atraem. Meu desejo é morrer para estar com Cristo, e isso é muito melhor. Mas para vós é mais necessário que eu continue vivendo. Ora, estou convencido de que ficarei e continuarei convosco para vosso proveito e alegria de vossa fé. E assim, por minha causa, quando eu voltar a visitar-vos, vos sentireis mais orgulhosos de Cristo Jesus. Uma coisa importa: que vossa conduta seja digna da boa notícia de Cristo, e assim, quer eu vá visitar-vos, quer continue ausente, terei notícias de que vos conservais unidos em espírito e coração, lutando juntos pela fé na boa notícia, sem assustar-vos por nada diante de vossos adversários. Isso, por desígnio de Deus, será para eles um sinal de perdição e de salvação para vós. Pois a vós foi concedida a graça, não só de crer em Cristo, mas de padecer por Ele, suportando a mesma luta que vistes em mim e agora ouvis de mim. Capítulo 2. Amor cristão e humildade de Cristo. Se algum poder tem uma exortação em nome de Cristo, ou um consolo afetuoso, ou um espírito solidário, ou a ternura do carinho, levai à plenitude minha alegria, sentindo as mesmas coisas, com amor mútuo, concórdia e procurando as mesmas coisas. Nada façais por ambição ou vanglória, mas com humildade tende os outros como melhores. Ninguém procure o próprio interesse, e sim o dos outros. Tende os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ele, apesar de sua condição divina, não fez alarde de ser igual a Deus, mas se esvaziou de si e tomou a condição de escravo, fazendo-se semelhante aos homens, e mostrou-se em figura humana, humilhou-se, tornou-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe concedeu um título superior a todo título, para que diante do título de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e no abismo, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor.
Portanto, meus queridos, sede obedientes como sempre, não só em minha presença, mas ainda mais em minha ausência, trabalhando escrupulosamente em vossa salvação. Pois é Deus quem, segundo o seu desígnio, produz em vós o desejo e sua execução. Fazei tudo sem protestar nem discutir. Assim sereis íntegros e irreprováveis, filhos de Deus sem defeito, em meio a uma geração perversa e depravada, diante da qual brilhais como estrelas no mundo, ostentando a mensagem da vida. Esta será a minha glória no dia de Cristo, a prova de que não corri em vão, nem me cansei inutilmente. E se agora devo ser derramado como libação sobre o sacrifício e a liturgia de vossa fé, eu me alegro e celebro convosco. Vós também alegrai-vos e celebrai comigo. Timóteo e Epafrodito. Confiando no Senhor Jesus, espero enviar-vos logo Timóteo, para que eu me anime ao receber notícias vossas. Não tenho ninguém que se iguale a ele em sua genuína preocupação por vós, pois todos procuram o próprio interesse e não o de Jesus Cristo. Conheceis os méritos dele. No anúncio da boa notícia, esteve a meu serviço como um filho para seu pai. Este é quem espero enviar até vós, para ver como andam as coisas. E confio no Senhor que também eu irei aí logo. Julgo necessário enviar-vos Epafrodito, irmão colaborador e companheiro, vosso enviado para atender às minhas necessidades. Pois ele vos faz falta e está intranquilo, porque ficastes sabendo que ele estava doente. É verdade que esteve doente e à morte. Mas Deus teve piedade dele, não só dele, mas também de mim, para não acrescentar sofrimento aos meus sofrimentos. Portanto, o enviarei rapidamente, para que ao vê-lo vos alegreis, e eu me veja livre desse sofrimento. Em nome do Senhor, recebei-o com toda a alegria. Deveis estimar pessoas como ele, pois pelo serviço de Cristo esteve às portas da morte e expôs a vida para suprir a vossa ausência no serviço a mim. O livro de Provérbios, capítulo 29, versículos de 25 a 27. Quem teme os homens cairá no laço. Quem confia no Senhor será inacessível. Muitos buscam o favor de quem manda, mas a sentença vem de Deus. O criminoso é detestado pelos justos, o homem reto é detestado pelo perverso. Pai do céu, nós te louvamos e glorificamos. Muito obrigado, Senhor Deus, por 349 dias, Tu nos alimentaste com a Tua palavra. Tu moldaste nossas mentes e encheste nossos corações com quem Tu és e com Teu amor. Senhor, nós te pedimos, por favor, aceite nosso louvor, aceite nosso agradecimento. Muito obrigado por cada um desses dias. Muito obrigado por São Paulo, por São Pedro, por Epafrodito, por Timóteo e pelos cristãos filipenses que hoje conhecemos. Muito obrigado. Nos ajude a ser como eles. Nos ajude a ser como Tu, Senhor Deus. Nos ajude a ser imitadores de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que se esvaziou humildemente se esvaziou por amor a nós, para a Tua glória e para a nossa salvação. Nos ajude a ser como Ele, Senhor. Obrigado, Pai. Fazemos essa oração por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beleza. Chegamos no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, que é a conclusão, né? Não é exatamente o fim da história, mas é o encerramento do relato de Lucas sobre a história. E eu tenho um amigo que é o padre John Ricardo, e ele tem um ministério chamado Atos 29. Eu sempre achei sensacional o nome, porque é o que acontece depois de Atos 28, que esse não é o fim da igreja, né? Não é o fim do evangelho. Paulo na ilha de Malta não é o fim do evangelho. Paulo em Roma não é o fim do evangelho. Atos 29 é o próximo passo. E claro, a revelação acabou com a morte do último apóstolo, mas assim como o Senhor passou o bastão para os apóstolos, e os apóstolos passaram os bastões para os próximos cristãos, agora o bastão está conosco. E aqui, no último capítulo, Atos 28, Paulo chega a Malta. E tem algumas coisinhas que eu queria falar, não é nada nossa, mas eu acho que vale a pena destacar. Que eles estão lá e eles sofrem um naufrágio na ilha de Malta. Daí eles fazem uma fogueira. Os malteses constroem uma fogueira. E Paulo pega um feixe de lenha e os coloca no fogo, e quando ele faz isso, uma víbora surge e se prende à sua mão. Pode parecer só um detalhe, porque o foco aqui é que Paulo não morreu, né? Lembra, Jesus tinha dito que os apóstolos pegariam serpentes, beberiam veneno e não morreriam. Mas tem outra coisa que eu acho mais legal. Bom, não mais legal, mas assim. Paulo estava lá recolhendo gravetos e ajudando a acender o fogo.
E assim, eu já acampei muitas vezes com a minha família e tal. E normalmente o que acontece é que eu tenho a tendência a. E quem me conhece sabe disso. Que, por exemplo, meus irmãos estão lá ajudando a montar a barraca ou pegar os gravetos. Alguma outra pessoa tá lá tentando acender o fogo. Enquanto isso, e eles falam: cadê o Padre Mike? Ah, ele tá ali sentado. Tipo, tá todo mundo fazendo alguma coisa, ajudando, enquanto eu falo: eu vou aqui sentar no meu canto e esperar, sabe? Isso é uma das coisas, uma das muitas coisas que eu preciso melhorar. Que, cara, tá todo mundo ajudando. Levanta daí e vai fazer alguma coisa também. Então, esse detalhe me pega muito. Que São Paulo não precisa que ninguém fale pra ele levantar e ajudar. Ele já se dispõe a isso e até pego por uma cobra no processo. Eu gosto muito dessa parte também, porque nos lembra que, assim, ser um cristão não se trata apenas de momentos heróicos. Ser cristão é estar disposto a servir. E Paulo fala sobre isso direto, sobre servir aqueles ao seu redor. E aqui claramente vemos que ele não só fala sobre isso, como ele vive dessa forma também. E sabemos que isso é algo que é mais fácil falar do que fazer, mas aqui vemos que São Paulo não está só fazendo milagres de cura ao povo de Malta, mas ele também está ajudando eles a fazer a fogueira, a pegar a lenha. E na minha visão, isso nos diz muito sobre o caráter dele. Talvez porque eu pessoalmente tenha dificuldade nesse aspecto, mas enfim, o ponto é que ele está ajudando. E não só isso, né? Ele também está proclamando o evangelho a eles. Ele usa essa oportunidade para falar de Jesus. Lá em Roma, quando ele estava em prisão domiciliar também, ele usou essa oportunidade para falar de Jesus ao guarda que tomava conta dele. Então, toda a oportunidade que Paulo tem, ele vai e proclama Jesus Cristo. Então, além de pegar lenha e montar fogueiras, vemos que São Paulo não para de falar de Jesus, mesmo em seus últimos momentos. Enfim, esse foi o final de Atos dos Apóstolos, mas sabemos que a igreja continua. Estamos vivendo agora, nesse momento, no capítulo 29 de Atos dos Apóstolos. Ainda estamos na era da igreja. Beleza, e agora vamos lá para a carta de São Paulo aos Filipenses. Essa carta foi escrita enquanto Paulo estava em prisão domiciliar em Roma, o que é bem incrível porque, e de novo, isso nos mostra mais do caráter de Paulo. Porque Paulo não cita, ele até cita algumas coisas que aconteceram com ele, mas ele diz no versículo 12 do capítulo 1: quero que saibais, irmãos, que minha situação redundou na difusão da boa notícia. Ele meio que fala: olha, agora eu tô sob prisão domiciliar, mas isso acabou sendo muito bom para a propagação do evangelho. Ele continua: pois o pessoal do palácio do governador e as outras pessoas descobriram que eu estou preso por causa de Cristo. Então, de novo, Paulo, essa carta aos Filipenses é conhecida como a Epístola da Alegria. E lembra lá atrás que vimos Jeremias e Ezequiel que sofreram muito, e Jeremias é até conhecido como profeta das lamentações? Então, aqui São Paulo está escrevendo para os filipenses a Epístola da Alegria, a Carta da Alegria. Ele fala: alegrem-se. Eu quero que vocês se alegrem, não importa se as pessoas estão proclamando o evangelho de Jesus para tentar me prejudicar, não importa. No versículo 18 diz lá: que importa? Em qualquer caso, seja como pretexto ou sinceramente, Cristo é anunciado. E disso me alegro e me alegrarei. São Paulo aqui no capítulo 1 demonstra algo chamado apatheia, que não é a mesma coisa que apatia. Apatia é algo negativo, um sentimento de eu não ligo, tô nem aí. Mas apatheia é algo positivo, é uma forma positiva de apatia. É dizer: eu não ligo, se for o que o Senhor deseja, então que assim seja. Apatia é dizer: tô nem aí, seja lá o que for, eu não ligo. Enquanto apatheia é essa virtude de indiferença, de certa forma, mas no sentido de: se o Senhor me abençoar com uma vida longa, que bom. Se for com uma vida curta, tudo bem também. Seja feita a vontade dele. Eu não me importo se eu estou doente ou saudável, desde que seja o que ele quer para mim. Mesma coisa com riqueza ou pobreza, é meio que uma santa indiferença. E Paulo está demonstrando isso, essa santa apatheia, aqui na carta aos Filipenses. Ele diz: espero e aguardo não me intimidar por coisa alguma. Ao contrário, com valentia, agora como sempre, Cristo será engrandecido com minha vida corporal ou com minha morte. Pois minha vida é Cristo e morrer é lucro. Isso é muito importante. Todos nós deveríamos agir dessa forma. Seja qual for a situação, olhar e dizer: Senhor, se isso for a tua vontade, me alegrarei em cumpri-la. Esse é o segredo de São Paulo para a felicidade. O segredo dele para a alegria é saber que em minha saúde ou na minha doença o Senhor será glorificado. Então, amém. Em meu luto ou em minha alegria, o Senhor será glorificado. Amém.
Ele destaca que devemos brilhar como estrelas para esse mundo. Ele diz no capítulo 2: Fazei tudo sem protestar nem discutir. Assim sereis íntegros e irreprováveis, filhos de Deus sem defeito, em meio a uma geração perversa e depravada, diante da qual brilhais como estrelas no mundo, ostentando a mensagem da vida. E de novo, podemos fazer isso ao cultivarmos esta santa indiferença em nós, essa santa apatia, dizer: Senhor, o que quer que tu queira para minha vida, esse é o meu desejo também. E ele destaca no capítulo 2, ele faz quase que como se fosse um credo, onde ele fala sobre Jesus, diz lá: Tende os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ele, apesar de sua condição divina, não fez alarde de ser igual a Deus, mas se esvaziou de si e tomou a condição de escravo, fazendo-se semelhante aos homens e mostrando-se em figura humana. Humilhou-se, tornou-se obediente até a morte, morte de cruz. E esse trecho, estudiosos das escrituras acreditam que era um poema antigo, talvez até uma música que os cristãos da época cantavam, e São Paulo está colocando ela aqui na carta. Daí continua: Por isso Deus o exaltou, ele concedeu um título superior a todo título, para que diante do título de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e no abismo, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Tem duas coisas que eu quero destacar nisso aqui, é incrível demais. Na verdade são três coisas. Uma é que São Paulo diz: Tende os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Nada façais por ambição ou vanglória, mas com humildade tende os outros como melhores. Ninguém procure o próprio interesse, e sim o dos outros. Sejam como Jesus. Essa é a primeira coisa, e que esse é o nosso chamado. Pensarmos como Jesus. A segunda coisa é que São Paulo está deixando bem claro que Jesus é Deus, por completo, 100% Deus. Ele diz lá: Ele, apesar de sua condição divina, e esse é um termo técnico, nas notas de rodapé da Bíblia da Grande Aventura fala sobre isso, diz lá: o termo usado no grego original deixa os atributos e a natureza divina implícitos. Ou seja, está falando da natureza divina de Jesus. Ele, apesar de sua condição divina, não fez alarde de ser igual a Deus. Ele nunca usou isso para dizer que ele era superior aos outros. E pensa nisso. Jesus era igual a Deus. Jesus era Deus. Mas ele não usava isso para fazer os outros se sentirem inferiores a ele. Mas se esvaziou de si e tomou a condição de escravo. E de novo, a palavra condição, né? Que é o mesmo termo que foi usado para falar da natureza divina dele. Então, ele, apesar de sua condição, sua natureza divina, tomou a condição, a natureza de escravo, que é a natureza humana. E isso é incrível demais. A profundidade teológica que tem esse capítulo 2 da carta aos Filipenses é... Agora, a terceira coisa que eu queria falar é uma coisa que eu vejo pouca gente falando sobre, que eu rezo essa oração aqui do capítulo 2 pelo menos uma vez por semana. E essa parte me dá sempre um socão no estômago, que é quando fala: diante do título de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e no abismo. Porque, nossa, essa é uma das razões pelas quais não podemos usar o nome do Senhor em vão. Proferir o nome de Cristo sem pensar é uma das piores coisas que se pode fazer, porque diante do título de Jesus, todo joelho se dobrará. Não é para ser usado para qualquer coisa. Todo joelho se dobrará no céu, na terra e no abismo. Ou seja, até os demônios se ajoelharão ao nome de Jesus. E toda língua confessará para a glória de Deus Pai: Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. E essa que é a chave aqui. Tudo isso é feito para glorificar o Pai. A preocupação de Jesus era glorificar seu Pai no céu. E ao fim de tudo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Para quê? Para a glória de Deus Pai. Tudo que fazemos, honrando Jesus, rezando com o Espírito Santo, vivendo como cristãos, tudo isso dá glória ao Pai. E a preocupação que Jesus tem em glorificar o Pai e fazer sua vontade precisa ser nossa também. Tudo que fazemos em nome de Jesus, com o poder do Espírito Santo, é feito para glorificar nosso Pai do céu. E, nossa, que forma incrível de se viver. Adotar a santa indiferença e dizer: Senhor, seja o que for que tu queres para mim, é o que eu desejo também. Que seja feita a tua vontade em minha vida. Mas isso vai contra a nossa natureza, né? Vai contra a corrupção em nossos corações. E por isso precisamos rezar. Precisamos da graça de Deus para continuarmos firmes e continuarmos trabalhando escrupulosamente em nossa salvação. Que nem São Paulo disse no versículo 12 do capítulo 2.
Então, rezem uns pelos outros. Eu estou rezando por você, por favor, rezem por mim. Meu nome é Padre Mike, eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.